Existe uma coisa muito marcante na cultura chinesa há milênios, que é o protocolo e a etiqueta. Então, na China, isso, qualquer camada social, o fato de convidar para tomar o chá, o fato de estar ali recepcionando um visitante, como que esse visitante é tratado, é uma coisa que remonta ali desde ali dos ensinamentos de Confúcio, né, os 5 chamarizes, né, como Confúcio dizia. Para vocês terem uma ideia, quando a Inglaterra enviou um lord muito famoso para negociar um tratado comercial que permitisse os navios ingleses entrarem pelos rios adentro, negociando ali os produtos que eles vinham vender, esse nobre foi muito bem recepcionado, deram uma casa para ele se hospedar, farta comida, roupas, carruagens, se ele quisesse se deslocar para algum lugar, mas ele disse, não, mas eu quero falar com o chefe de vocês. Não, o chefe é o imperador. Sim, então gostaria de ser apresentado para o imperador. Não, não é assim. Não é assim. Você não simplesmente pauta, você vai conversar com o imperador. Ele levou 3 meses para conseguir o agendamento de uma audiência com o imperador. E todo o formalismo, quando o imperador o aceitou ser recebido, foi combinado como que ele deveria se comportar. E aí teve um certo barraco, porque eles informaram ali ao representante inglês de que ele deveria se colocar de joelhos e por 5 vezes fazer flexões com a cabeça encostando no chão para demonstrar realmente ali a imponência do imperador, um ser praticamente divino. O lord inglês ficou horrorizado. Disse, não, isso eu não vou fazer. Eu não faço isso nem para o meu rei. Eu não sou obrigado lá na Inglaterra para fazer isso para o meu rei. Isso eu não vou fazer. E aí continuaram umas tratativas de como é que essa questão podia ser resolvida. E o chinês, como é Zhongguo, né, o Império do Meio, né, ele está no meio, no centro do mundo, o que tem em volta de Zhongguo? Os bárbaros. Então, eles sempre consideram que quem não está ali em Zhongguo são os bárbaros. Mas eles são muito benevolentes com os bárbaros, né, como foram com Marco Polo na Rota da Seda e tal. Então o imperador disse o seguinte, tá bom, se lá no país dele isso aí é uma coisa que não cabe, eu vou permitir o seguinte, que ele venha, em vez dele se ajoelhar tal, ele pode simplesmente se ajoelhar sobre um joelho apenas. Ele faz uma reverência em cima de um joelho. Aí eu o atendo e tal. E aí o lord inglês concordou. Falou, não, tá bom, então fica menos subserviente. Então ele se apresentou, levou uma série de presentes, fez ali a reverência e tal. Isso tudo foi documentado, não é história que eu estou falando, isso tudo foi documentado. E isso ali por volta do século XVIII, né, de 18 para 19. O imperador analisou aqueles presentes, agradeceu aquela tudo, e disse assim, bom, das coisas que você está me mostrando aqui, eu não tenho utilidade nenhuma para essas coisas. Tá bom, né? Você está me mostrando. Da onde você vem? Da onde você vem? E aí os assessores, rapidamente chegaram com um mapa do que era desenhado, o mapa mundi. Não é esse mapa do IBGE, ao contrário. Não é. É o mapa mundi, na posição Mercator e tal, e mostraram, apontaram onde estava a Inglaterra. O imperador falou assim, você vem dessa pequena ilha? O lord inglês ficou
horrorizado. Você vem desse lugarzinho, dessa pequena ilha, não, a gente não tem interesse nenhum de fazer negócio com vocês e tal. Isso acabou gerando, anos mais tarde, a guerra do ópio, porque o inglês começou a inocular ópio exatamente para corromper ali a sociedade, né, chinesa, e aí acabou tendo um entrever, não vou entrar aqui em detalhes, e aí acabou caminhando para a guerra do ópio. Então, eu estou contando essa história porque o protocolo chinês de relacionamento com autoridades ou com emissários, embaixadores, é uma coisa assim de 4.000 anos, vamos dizer assim. Então não é realmente a delegação brasileira que vai lá aparecendo realmente os bárbaros, né? Os bárbaros, né? Aí estão lá, convidado para um jantar, tal, alguma coisa assim, mas é uma coisa solene. Solene. Ninguém fica falando no meio do negócio. Aí tem um cara que fala, não, seu Xi Jinping, inclusive eu estou achando que não sei o quê. Então, assim, o comportamento que nós assistimos aí, que foi costurado pelo presidente, que disse, não, eu que fiz a pergunta. Ninguém faz pergunta para ninguém se não está no protocolo, se não foi previamente combinado. Ninguém pergunta para o presidente chinês para colocar ele numa situação desconfortável sobre o TikTok, sobre não sei o quê. Aí a primeira-dama no lugar de fala. Que lugar de fala? Não tem lugar de fala nenhum. Na China, no protocolo, não tem lugar de fala nenhum. Você é o quê? Você é embaixadora? Você representa o quê? Você é uma ministra? Porque se você tem uma ministra, o chinês coloca um ministro equivalente para conversar. Então, eles têm... Quantas pessoas vão participar? 5. Quem são essas pessoas? Ele monta todo um quadro equivalente. Não existe isso, de um cara do nada sair, não, eu queria conversar com o senhor sobre... Então, uma coisa patética, um desconhecimento, né? Só podia ser ali, né? Assessorado por quê? Pelo Celso Amorim. Então vai dar numa coisa dessa, tá certo? Uma patuscada tremenda. Mas aí eu quero mostrar aqui para vocês, dentro do espectro aqui do Modernidade e Ciência, que a gente estuda muito isso, né? Na ciência política. E como que os veículos de informação, porque tudo gira em torno de, vai mandar um cara aqui para o Brasil para ajudar a controlar as redes. É isso que eles ficaram bravos de vazar, como eu coloquei no vídeo anterior. O presidente está bravinho porque vazou a intenção dele de fato, interagir para controlar redes sociais no Brasil. Esse que é o problema. Se foi a primeira-dama que falou, que fez a pergunta, que não sei o quê, que agora ela está toda bravinha, isso é secundário. O principal é que eles ficaram irritados do teor da conversa. Essa que é a questão. Tá? Então agora vejam que coisa curiosa. Eu vou comentar aqui com vocês. Olha lá, então vamos lá, olha só. Apuração, eu trago aqui uma apuração exclusiva sobre uma notícia que deu o que falar. Olha só, a gente vai falar agora sobre o que aconteceu com a primeira-dama Janja da Silva. Ela foi alvo de críticas depois que bastidores de um jantar reservado lá na China veio à tona. Um jantar com Lula, Janja, ministros de Estado que fazem parte da comitiva da viagem à China, e 2 parlamentares e também, claro, integrantes do governo chinês, incluindo Xi Jinping. Então eu trago aqui um relato da própria Janja, né, que na viagem de volta, eles pegaram um avião presidencial, pararam na Rússia para abastecer e continuaram. Então, nesse intervalo, deu para eu conversar, para obter esse relato sobre a versão. Muito bem. Começando aqui. Percebam essa questão que é um relato. É um relato. Então, é a jornalista papagaio. Não, porque eu conversei, porque a primeira-dama disse que não sei o quê, porque num breve intervalo, que eles pararam na Rússia e tal. Por que você não colocou o áudio? Se você teve contato para falar com a primeira-dama, por que você não colocou um áudio? Por que não fez uma videochamada tipo WhatsApp, assim, se você tinha contato e tal? Então, vamos acompanhar, mas você veja aonde vai realmente a narrativa, né, do que é a grande mídia hoje. Então, vamos voltar lá para papagaio.
versão dela sobre o que aconteceu. O presidente Lula falou publicamente, a gente vai trazer a fala daqui a pouco, mas trago para vocês em primeira mão o relato da versão da própria primeira-dama Janja da Silva. O que aconteceu? O presidente Lula, segundo ela, o presidente Lula pediu a palavra e pediu para que o presidente da China, Xi Jinping, enviasse alguém da confiança dele aqui para o Brasil para participar das discussões sobre redes sociais. Veja, então isso é a posição oficial do executivo hoje. Ele pediu para o Xi Jinping para enviar um cara da confiança dele, ou seja, um cara do Partido Comunista Chinês, para vir interferir nas discussões da regulação. Só que a gente sabe, porque na própria fala do presidente ele diz que, inclusive, a primeira-dama diz que essa rede aí chinesa, ela auxilia a extrema-direita. Então a preocupação deles é com a extrema-direita, calar a extrema-direita. Essa que é a preocupação, a extrema-direita. Né? Não é nesse tipo de emissora de televisão passar pano. Né? Essa é coelhinha. Essa está fazendo o que pediram para ela fazer. E ela está fazendo com todo esse ar, assim, essa coisa toda, né? Essa etiqueta e tal, né? Mas passadora de pano, né? Total. Então vamos lá. Especialmente sobre o TikTok. Então eles falaram sobre isso. E aí, Janja, primeira-dama, sempre sem o veto de Lula, ela tem essa liberdade para falar, porque o presidente Lula concede essa liberdade para ela. Concede essa liberdade para quem? Funcionária pública? Ela faz parte do governo? Ela é o quê? Então agora a gente tem, assim, é uma figura dual. Então, assim, ela não quer ser criticada porque ela fez um posicionamento político e tal, do ponto de vista de estar inserido ali como se fosse uma questão política, né? Tem uma reunião e tal, internacional. Aí eu não sou nada. Aí se você tenta acionar, você não, ela não participa do governo, eu não quero. Cadê as contas? Do quanto ela gastou? Quantas malas ela levou? Não, ela não faz parte do governo. Mas agora faz, porque ela tem um protagonismo, porque o presidente disse que ela pode falar. Então, assim, a gente tá numa coisa meio paranoica nessa situação. Qual é o papel realmente da segunda-dama, segunda ou terceira, ou talvez a primeira, né? A primeira depois da segunda, talvez. Qual é o papel realmente dela? Ela tem que se posicionar. Qual é o papel? Você tem um papel político ou não tem um papel político? Né? Agora, para ficar nessa coisa, viaja antes, gasta não sei o que e tal, e aparece, né? Inclusive para fazer M, né? Então, temos que ter uma devida... Essa estrutura dentro da ciência política, né, do que é a diplomacia, isso não existe, essa figura ambígua, né? Então, ela participar, afinal de contas, como disse Lula, ela não é uma cidadã de segunda classe, então ela pediu a palavra. E para que ela pediu a palavra? Não foi para enquadrar Xi Jinping. Ela pediu a palavra para explicar um pouco do porquê do pedido, quase que como um contexto. E aí ela explicou que essa questão das redes sem regulação, do TikTok especificamente, vitima especialmente mulheres e crianças aqui no Brasil. Eu acho interessante porque a passadora de pano, ela tem que explicar para as pessoas, né? Como se fosse realmente todos nós fossemos um bando de idiotas. Então, assim, você acha que do que você está falando, eu acredito em cada palavra do que você está falando, porque você conversou, né, com a esbanja, e aí você quer me convencer de que ela falou que não sei o quê, que não sei o quê. Isso é uma narrativa, cara. É uma narrativa. Total. E a emissora passadora de pano, sim, senhor. Vamos lá. E aí, ela deu o exemplo, ela citou o exemplo do que aconteceu com uma garota de 8 anos aqui de Brasília, que fez aquele terrível desafio assistido no TikTok em relação ao desodorante. Vocês acompanharam, a menina morreu. Ela morreu, ela estava do lado, apareceu caída do lado de um vidro de um... Vocês percebem o uso da mão? Vocês percebem o uso da mão midiático? Como ela usa o uso da mão para dar uma dramaticidade e tal. Olha, minha filha, do mesmo jeito que acontece coisas horrorosas via redes sociais,
Quantos são os estupros no Brasil? As violências domésticas, as coisas assim, sem rede social. É um número muito maior, inclusive. Né? Na mesma data que a menina, né, veio a óbito, com certeza, na região dela, talvez tenha outras pessoas, né, sofrendo de uma violência que não precisou nem da rede social. Mas veja o gestual, tem que ter aquele ar, né? Então tudo isso você tem que perceber esse tipo de coisa, né? Você está entendendo que é uma narrativa, né, de um convencimento, né? A primeira-dama não teve coragem de aparecer. Ela apareceu agora, cara a cara, aqui com a rede, para falar, não, eu vou falar e tal, tô aqui. Não, manda recado, né? Manda recado. Então, olha aí. Uma embalagem de desodorante e com vídeo aberto, algo tristíssimo, e ela relatou isso. E aí, no desabafo que ela fez aqui, com exclusividade para o 360, ela disse o seguinte, olha, mais uma vez, uma expressão, uma manifestação de machismo, tanto do integrante que vazou essa conversa super, esse bastidores desse jantar. Qual a lógica de alguém que vazou uma conversa com machismo? Qual a lógica disso? Qual a lógica? Então, assim, aí ela vai pro vitimismo? Vai pro vitimismo, é isso? Qual é essa lógica? O cara está criticando. Vocês estão numa reunião empresarial, não sei o quê, você está numa corporação, aí tem uma colega que faz o que, você critica e fala, isso é machismo, hein? Isso é machismo, você está me criticando, não sei o quê, porque você... Você entende que, de novo, é uma narrativa com o mesmo mantra, você está se desviando do objeto. O objeto é, vocês querem pedir ajuda para o governo chinês que controla, assim, as redes sociais na China, para fazer igual no Brasil. Esse é o objeto. Agora, não vem disfarçar com esse papo, né, de misoginia, de machismo e tal, né? Qual foi a frase machista que qualquer jornalista que divulgou isso usou contra a tal da dama? Super reservado, por quê? Porque trouxe um olhar de que ela teria causado um climão, de que ela teria sido inconveniente. Então, esse olhar desse integrante, ou desses integrantes, eventualmente, que vazaram o que aconteceu lá, é um olhar já de uma pessoa que traz em seu relato, em seu vazamento, um machismo, uma misoginia. E ela continuou também, ela disse o seguinte, eu vou falar as aspas direitinho do que ela me falou. Ela fala o seguinte, vejo machismo e misoginia da parte de quem presenciou a reunião e repassou de maneira distorcida o que aconteceu. E vejo, aí que ela faz uma crítica à imprensa também, vejo a amplificação da misoginia por parte da imprensa. E aí ela me disse o seguinte, e o que me entristece é que essa amplificação tenha o engajamento de mulheres. E aí ela fala, né, sobre essa preocupação e mais que, como sempre, ela diz que não vai... Como sempre? Como sempre? Ah, não. Não, realmente é bizonha essa narrativa da mocinha aí, né? Não. Recuar nos pontos em que ela acha que precisam ser defendidos. E vamos lembrar, a primeira-dama Janja, assim como o presidente Lula, são militantes pela regulação das redes, para que os crimes que acontecem nas redes, eles tenham o mesmo tratamento dos crimes que acontecem na vida real. Então veja que isso é um sofisma, porque veja, diuturnamente a Polícia Federal, fazendo um trabalho brilhante, tal, rastreando os IPs e tal, pega pedófilos, redes de prostituição, né, tráfico de mulheres, tudo usando a rede, e vocês sempre ouvem que foi disparada uma nova missão que você tal, e o cara é enquadrado. Qualquer coisa que é dita realmente através das redes, se há uma prescrição no código, né, criminal, o cara vai ser devidamente processado. Então, qual o problema? Qual o problema? Apologia a armas, ao tráfico, ao uso de substâncias
sempre foi enquadrado. Sempre foi enquadrado. Uma vez identificado, é levado, por exemplo, realmente a um juiz que determina, fala assim, ó, tira esse conteúdo e vamos atrás desse cidadão. O cara chega lá na casa do cara. Então, do que você está falando? O que você está falando? Que eles são militantes, como se tivesse que ter uma legislação. Não, isso é um disfarce. É um disfarce para criar aquele comitê da verdade, como eles queriam, né? O comunista lá, que era o relator do projeto lá das fake news, da regulação, queria, né? Não, tem que ter um comitê de notáveis que ele derruba e faz o que acha que tem que fazer. Entende que é um grande disfarce? O objeto não é esse. Todas as tipificações de crimes já estão previstas na lei, é uma questão penal. Né? Não é porque você está na internet, está aqui na plataforma, está em um lugar que você está liberado para cometer crimes. O objeto do crime é o mesmo. O veículo pode ter mudado, pode ter sido um assédio por telefone, pode ter sido uma filmagem indesejada de uma pessoa, como tem acontecido, né? E eles vão e atuam, né, com base na prescrição daquilo que já está escrito. Né? Não, o cara tem que criar esse disfarce para, no fundo, controlar as bocas que eles querem. Né? Esse que é o ponto. Yuri. E é isso que eu tinha aqui para vocês, nessa análise que eu vejo, de um incidente desse, que é muito peculiar. Vazou uma coisa que não deveria ter vazado, o tipo de conversa. Faça a prova ao contrário, como se diz. Imagina que não tivesse vazado. Imagina que nós jamais tivéssemos sabido o que foi discutido ali. Poderia realmente, dentro de algum tempo, aparecer uma comissão aqui chinesa sem que nós soubéssemos e que já estaria atuando, trazendo regras para quem? Para a Advocacia Geral da União, certo? Para alguns iluminados lá da Suprema Corte, porque ela disse que, olha, se vocês não fizerem, eu vou ter que tabelar. Foi dito isso aí por um iluministro dias atrás. Então, se isso não tivesse vazado, esse protocolo importado da China já poderia estar entre nós, sem que nós soubéssemos. Então, o que irrita esse pessoal é que vazou. E toda essa parafernália da primeira-dama e tal, é meramente um disfarce, uma cortina de fumaça para esconder o que de fato era a intenção deles. Né? Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Muito obrigado para quem acompanha o vídeo aqui no Modernidade Ciência. Colabore com o canal fazendo aquele joinha, isso já ajuda muito aqui o Modernidade Ciência. Grande abraço.